Quero saber o seguinte, temos tempo para mais alguma pergunta? Como estamos de tempo aí, Nietzsche? Braço esquerdo. Temos quantos minutos de podcast? 34 minutos, voou, quase, gente. Que é maravilha. verdade. A gente está testando esse formato. Teremos um formato de meia hora, 40 minutos, uma hora. Como mediremos isso? O termômetro é vocês. Sabe o que a gente vai fazer depois? Eu, como um bom analítico, eu vou lá no YouTube e eu vou ver lá quanto tempo vocês ficaram. Se vocês abandonaram o barco no meio, eu vou falar assim, a gente precisa diminuir o tamanho do nosso podcast. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a diferença para você de empreender no virtual e no digital? Por que eu estou fazendo essa pergunta para a poderosa chefona? O quê? Não, no presencial e no digital, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta, gente? Nós temos uma escola presencial, temos duas escolas presenciais. A Starling Academy, que gente de todas as idades, e a Kids. Nós temos o professor de música empreendedor e nós temos a Starling Academy virtual. Ou seja, nós temos 4 empresas. Quatro modelos de negócio, né? Então são diferentes. Então são 2 modelos no virtual e 2 modelos no presencial. E a poderosa chefona, ela que está na frente de tudo como CEO, tá? Eu tenho uma outra parte, talvez no outro podcast a gente poderia trazer esse assunto, caso interesse, vocês escrevam aqui. Como que a gente separa essas funções, tá bom? Mas enfim, então vocês entenderam que nós temos 2 empresas virtuais e 2 empresas físicas. Então, qual é a diferença para você? Fala para a galera, o que você acha mais fácil, mais difícil? Cara, sem dúvida nenhuma, isso não vai ser novidade para ninguém, que a empresa virtual, principalmente no nosso caso, é uma empresa mais fácil de gerir, porque você tem menos colaboradores, né? Então, quando a gente fala de pessoas, lidar com pessoas, é um pouco mais complexo, né? Porque é um ser humano, é um indivíduo ali. Por mais que você lidere para o geral, a boa liderança é aquela que você está sempre com cada um, né? Então, a nossa empresa é muito enxuta, as duas são bem enxutas de funcionários, mas a virtual é uma mais enxuta ainda, né? A gente, funcionários diretos da virtual, eu acho que o quê? A gente tem poucos. 5 ou 6, mais ou menos, né? Então, é muito mais fácil de fazer a gestão de 5, 6 pessoas do que aquela quantidade de professores e funcionários que tem na autoescola. Só que, qual é o mais gostoso? O mais gostoso eu acho que é o presencial, porque eu tô ali com eles, eu converso, eu sei da vida deles, eu entendo as dificuldades, eu apoio, eu brigo, eu faço parte do dia a dia deles. Na virtual, é uma coisa mais, né, impessoal, é uma coisa mais fria, né? Sim. Mas então eu acho que assim, eu gosto de empreender dos dois lados. Obviamente que quando você fala de dinheiro, eu prefiro empreender no virtual. Mas acredito muito no negócio físico. Eu acho que o negócio físico vem nesse ano de 2022 muito forte, porque as pessoas elas estão um pouco cansadas das telas, né? Foram 2 anos aí direto por tela, era aula, era culto de igreja, era conversa com família, então as pessoas querem estar juntas. Então eu acho que esse ano 2022 vai ser um ano muito bom para os negócios físicos. Mas assim, eu acho que eu gosto dos dois, cada um tem as suas vantagens. E você? Não, então, eu também acredito que os dois têm suas vantagens, têm suas desvantagens. Eu quero, na verdade, também falar um pouco para quem está começando, né? É óbvio que você começar no meio virtual, você consegue ter mais escala com mais facilidade, tá? E tem uma pergunta muito recorrente, qual seria a primeira pessoa que eu chamaria para trabalhar comigo, né? Quem está crescendo no virtual. E eu sempre digo que chame alguém para trabalhar contigo para ocupar uma posição que você não faz bem feito. Ou uma posição que seja vital para o seu negócio crescer. O que é ser vital para o seu negócio crescer? Venda, administrativo, dizem financeiro. Que o comercial é o coração da empresa, né? Então você precisa de ter alguém, porque o que vale uma empresa sem clientes, né? Sem venda você morre. Não tem. Então o coração, o cérebro, na verdade, seria essa parte mais dos negócios, a parte até pedagógica, mas o coração, que é vital, é o comercial. Então eu indicaria esse primeiro funcionário, alguém que trabalha com vendas, né? Então, o que acontece, né? Eu acho que depende, tá? E vou explicar por quê. Porque no começo mesmo, eu não precisei de alguém para vender para mim. Eu precisei de alguém para fazer outras coisas.
Eu vendia, o produto se vendia, né? As aulas se vendiam. Não, é porque você está falando de algo no virtual, né? Então, no virtual, às vezes você não precisa dessa pessoa primeiro. Então, assim, quem foi a primeira pessoa que eu contratei? Foi a Bruna. Né? Se ela não deve estar assistindo, mas você assistir, Bruna, beijo, a gente morre de saudade Bruna, de você, Bruna, né? Beijo. E depois ela foi trabalhar, ela começou a trabalhar na minha casa. Ela ia queimar os DVDs para mim, escrever ela no nome fazia dos mais DVDs. uma coisa de secretaria. Era um trabalho parcial, ela ia levar nos correios, aí aproveitava, pegava o filho na escola, era um amor de pessoa. Depois disso, qual foram as primeiras contratações que eu tive no virtual? Design. Um cara trabalha, porque eu não sou um cara do design, Editor eu não sei de meter a vídeo. mão, editor de vídeo, eu demorei demais para terceirizar essas coisas. E quando você terceiriza, né? Quando começar a terceirizar? É quando você percebe que está ficando mais caro você continuar fazendo um trabalho manual desse do que delegar. Uhum. Então, às vezes, eu gastava 3 horas para editar um vídeo, que eu poderia pagar um profissional de edição para fazer isso melhor do que eu e mais barato, porque a sua hora vai ficando mais cara. E você deixa de estar usando a sua hora para criar mais material, para pensar em algo que é muito mais importante. Por exemplo, criar conteúdo. Ninguém vai crescer sem conteúdo. Sim. Então, criar conteúdo é importante. A gente separa, inclusive, as coisas entre importantes e urgentes, né? Existem coisas que são importantes e urgentes. Conteúdo é importante e é urgente. Ou seja, você precisa criar conteúdo, porque sem isso você não chega nas pessoas, não amplifica. E é urgente porque se você fica 3 dias sem criar conteúdo, seu engajamento cai. O que são coisas importantes? Coisas importantes são coisas que no curto prazo, se você não fizer, não vai fazer tanta diferença. Mas no longo prazo faz. Por exemplo, cuidar da sua saúde. É importante, mas não, gente, você pode ficar 5 anos comendo muito mal, sem fazer exercício. Você vai ver lá na frente o peso disso. O que é urgente? É um incêndiozinho que acontece ali na lixeira. Você vai ter que parar tudo aqui agora para ir lá e apagar. É uma conta que você não pagou ontem e você recebeu aqui agora uma notificação. É o telefone que toca com um cliente seu, um aluno seu. Mas tem coisas que são importantes e urgentes, tá? Então, quando delegar o quê? É exatamente esse lado, onde você começa a colocar pessoas para fazer tarefas que elas vão fazer melhor do que você e você vai poder pensar em coisas que só você pode pensar, como, por exemplo, o seu conteúdo. É difícil você terceirizar conteúdo, né? se você realmente quer fazer um conteúdo de qualidade. Entendi.